Fala meu povo, aqui é a Ana e nesse vídeo você vai aprender o guia definitivo e completo para você ler um livro e entender tudo. Então, sem mais delongas, para introduzir o nosso assunto, eu queria falar da importância da leitura antes e depois. E você pode estar se perguntando, tá, Ana, o que significa esse antes e depois? Antes da era digital e agora depois da era digital. A gente tinha que antes da era digital, a leitura era uma forma não só de passar conhecimento, mas também era uma forma de entretenimento. As pessoas se sentavam para ouvir histórias, as pessoas contavam histórias, as pessoas ensinavam umas às outras através de histórias. Não é à toa que existem os mitos, que existem as histórias que ensinam alguma coisa. Então é sempre o herói com alguma lição de moral. E isso vem muito da forma de ensinar as pessoas o que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era mal. A leitura após a série digital está no lugar que parece que só serve para poucas pessoas, que só serve para intelectuais, e muitas pessoas deixam de lado essa forma que não só deixa a pessoa mais inteligente, mas também ensina as pessoas sobre coisas que fazem parte da nossa vida, coisas que estão no nosso imaginário. Então a leitura, nesse momento, ela é uma atividade que exige atenção e ao mesmo tempo é uma atividade que é negligenciada por muitos devido a isso aqui, né, ao celular, e muitas das vezes acreditam que os videozinhos de 30 segundos, os vídeos curtos, os conteúdos curtos são suficiente para adquirir conhecimento e não são. Ou seja, a partir do momento que você quer se aprofundar, você precisa estar disposto a desprender não só a sua atenção, mas também a sua força física. Afinal, você precisa, claro, ficar sentado por horas, você precisa prestar atenção no que você está lendo, e é disso aqui que eu vou falar. Por quê? Porque existem duas formas de leitura que são complementares e vão te ajudar a absorver todo o conteúdo, a entender todo esse conteúdo. Esses dois tipos de leitura foram estudados, foram divulgados por Mortimer Adler no seu livro Como Ler Livros. As leituras que eu vou falar aqui são a analítica e a sintópica, porque eu acredito que essas duas leituras são os pilares para que você tenha uma leitura totalmente atenta e com a possibilidade de você conseguir absorver tanto conhecimento que você vai ser a pessoa que vai conseguir comparar, que vai conseguir discutir muito melhor. E é claro que eu também vou falar das distrações e da nossa plasticidade cerebral. As distrações estão aí, temos os streamings, temos o celular, temos os vídeos curtos e tudo isso serve para entretenimento básico, mas não serve para você adquirir conhecimento verdadeiro. Então a gente precisa equilibrar e aí eu vou falar como fazer isso. E por último, vou falar da plasticidade cerebral, porque nós sabemos que nós não fomos feitos para ler, nos adaptamos e nós estamos perdendo essa capacidade de aumentar a nossa elasticidade cerebral, tornando-nos mais burros. A primeira coisa que eu quero falar é sobre os fundamentos da leitura eficaz. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem níveis de leitura. Eu acredito que existem níveis de leitura e a partir do momento que você reconhece qual nível você está e para qual nível você quer ir, fica muito mais fácil de você seguir esse caminho. Veja que os níveis de leitura não são para te limitar, para te colocar em caixinhas, nem nada disso. Eles servem para te ajudar, para te auxiliar, para te dizer aonde você está e para onde você pode ir. Então, com isso, foi o que o Mortimer Adler fez. Ele listou os tipos de leitura, mostrou a característica de cada uma delas, o que você precisa ter e o que você precisa pensar em ter quando você quer ir para um nível além do que você já está. E por fim, nós temos as habilidades básicas de leitura e eu acredito piamente que você adquire as habilidades básicas quando você tem uma leitura regular. Quando você tem uma leitura regular, você tem um horário para ler, você tem um ritmo de leitura e você começa a ler livros diferentes. E aí, aqui, quando eu falo livros diferentes, não só sobre o assunto diferente, mas também com dificuldades diferentes. As habilidades básicas de leitura, portanto, estão ligadas ao momento em que você está lendo. Então, Ana, eu quero aumentar a minha velocidade de leitura. Como é que eu faço? Você tem que ler regularmente para você entender como que está a sua habilidade de leitura, a sua velocidade de leitura naquele momento, para você entender para onde que você quer ir futuramente. Tá? Então, dito isso, os fundamentos da leitura eficaz, agora você já sabe que as habilidades de leitura vão ser adquiridas através de uma leitura regular. Nós podemos ir para a leitura analítica. Na leitura analítica, é uma leitura muito importante porque é com ela que você vai descobrir a estrutura, você vai entender o que são termos-chave, você vai identificar os argumentos principais do autor, você vai entender como um todo o livro, mas também os seus pormenores. Quais foram os argumentos que o autor utilizou e por que ele utilizou e qual é a conclusão
que ele chega, quais são as respostas, quais são as perguntas que ele faz e quais são as respostas que ele nos fornece ao final do livro. Então, a primeira etapa que o Mortimer Adler vai falar para a gente fazer na leitura analítica é saber qual tipo de livro nós estamos lendo. E o que isso significa? Significa que você precisa saber, antes de começar o livro, o que ele está falando. Ou seja, através de uma pré-leitura. Essa pré-leitura está lá na leitura intencional e basicamente é consultar o prefácio, a capa, a contracapa, é fazer uma inspeção para você entender onde é que você está pisando. Então, esse livro, ele ensina o que é alguma coisa, ou seja, é um livro teórico, ou ele ensina como fazer alguma coisa, um livro prático. É um livro expositivo? É um livro de romance? É um livro de ficção? Qual tipo de conhecimento esse livro transmite? Com essas perguntas, você será capaz de saber o que aquele livro é além da capa. Então, você sabendo o que é esse livro, você primeiro vai dizer se esse livro vale o seu tempo, e aí se ele valer, é claro que você vai aplicar a leitura analítica. E a segunda etapa que a gente tem que fazer na leitura analítica é conseguir resumir o livro em uma única frase ou pelo menos em poucas palavras. E você pode estar se perguntando, poxa Ana, mas para que eu vou querer resumir o livro em uma palavra? O que isso tem a ver? Então, quando você sabe sobre o que é o livro, você tem domínio do assunto no sentido de saber o que você vai enfrentar nesse livro. E é claro que você pode expressar essa unidade do livro, esse motivo do livro existir de diversas formas. Mas você tem que lembrar também que o livro é sempre o mesmo. O jeito que eu leio o livro, o jeito que você lê o livro pode ser diferente, mas o livro, ele sempre é o mesmo. Então existem elementos centrais, existem elementos chaves que devem existir quando eu for ou quando você for expressar a unidade do livro. Ou seja, a unidade do livro nada mais é do que o seu propósito, do que o tema que ele vai se encarregar de explicar para a gente durante a leitura. Vou te dar um exemplo. Imagine que nós estamos falando de Crime e Castigo e eu fosse expressar a unidade do livro. Eu diria que Crime e Castigo, de Dostoiévski, narra a angustiante jornada psicológica de Raskolnikov, um estudante atormentado que comete um assassinato para provar sua teoria sobre a supremacia moral dos indivíduos extraordinários. Para ele, existem crimes que seriam benéficos para a sociedade. Esse seria um exemplo de como eu expressaria a unidade de crime e castigo. Além disso, eu posso falar do tema, da estrutura e do propósito. O tema nada mais é do que a questão moral. Nós estamos falando de como a questão da consciência individual, como a questão da moral está envolvida nesses indivíduos da história. Estou falando de estrutura, a estrutura é linear, ou seja, acontece de ordem cronológica desde o planejamento do crime até as suas consequências. E por último, quando eu falo de propósito, o propósito do livro nada mais é do que explorar a questão da moral e do crime. Então, com isso, veja que eu saí de uma leitura de entender, beleza, é o autor russo, Dostoiévski isso, Dostoiévski aquilo, agora eu tomei parte da história. Agora eu sei sobre o que é a história. Com essa segunda etapa concluída, nós vamos para a terceira etapa, que é expor as partes do livro e mostrar como essas partes estão relacionadas e ordenadas. Ou seja, eu vou entender a estrutura do livro. Esse livro está separado em capítulos, esse livro está separado em partes. Uma coisa interessante é que essa etapa, e como todas as outras, também podem ser aplicadas em livros ficcionais. Exemplo disso é como eu posso aplicar no livro Dona Flor e seus dois maridos, que é o que nós estamos lendo lá no Clube Leia Mais. Se você quiser saber mais, é só clicar aqui no primeiro link da descrição, em que é dividido em 5 partes. Essas 5 partes conversam entre si porque fazem parte da contação de história, fazem parte da aceleração de toda a trama. Então, a primeira coisa que acontece é quando Dona Flor ela fica viúva, depois Dona Flor ela passa pelo luto, ela supera o luto, ela conhece Teodoro, e aqui nós temos a última parte que é quando Vadinho volta e fica perturbando o juízo da Dona Flor. Então a gente entende que todo bom livro é como uma boa casa, é um conjunto organizado de partes. Quando eu entro numa casa organizada, eu não vejo um vaso sanitário em cima da cama, eu também não vejo um banheiro no meio da cozinha, eu vejo tudo separadinho, assim como um bom livro. Ou seja, por isso que existem livros mais legíveis e livros menos legíveis, e tá tudo certo. Às vezes não é nem por causa do nosso nível de leitura, às vezes é a complexidade desse livro. E existem complexidades de assunto e de como esse assunto está sendo trabalhado. Basta que a gente entenda qual é o nosso tipo de dificuldade. E a quarta etapa é composta por saber quais foram os problemas que o autor enfrentou. Isso aqui significa, gente, que você pode saber quais foram as perguntas que o autor respondeu, quais foram os problemas que ele encontrou e como ele resolveu e escreveu esse livro. E você também pode encontrar formas de perguntar. A partir dos argumentos, do propósito que o autor teve nesse livro, você pode se fazer perguntas e saber
se o autor conseguiu resolver. Nem sempre essas perguntas estão muito claras, então é por isso que você precisa entender o livro para conseguir fazer essas perguntas e também saber se o autor conseguiu responder essas perguntas. Então existem perguntas teóricas como do que se trata, por que existe, a que propósito serve, como se comporta, mas também existem as perguntas práticas, por exemplo, quais fins busca, quais são as etapas para atingir esse objetivo e em que ordem que isso acontece. E com essas perguntas você será capaz de responder, de entender se o autor realmente seguiu o seu propósito e conseguiu responder, ou quais perguntas ele respondeu e quais perguntas ele não respondeu. Uma coisa importante que pode te ajudar é encontrar as palavras-chave de um livro. E você pode estar se perguntando, Ana, eu não sei como encontrar as palavras-chave. Como é que eu encontro as palavras-chave de um texto? Bom, você tem que considerar duas coisas, dois aspectos básicos. A primeira, o autor vai utilizar a palavra-chave de uma forma coloquial. Não vai estar lá estampado e de verde, amarelo, nem nada disso. Você precisa entender qual foi o sentido que ele empregou e como que essa palavra se repete durante toda a narrativa. Uma outra coisa que você pode considerar é que se você estiver lendo livros mais antigos, essa palavra-chave pode não ser tão familiar. Então, quando você identificar essa palavra-chave, você pode ir para os argumentos do autor, e normalmente esses argumentos estão bem estampados. Ele vai te dizer por que ele defende, como que ele defende, quais são os autores que ele também se apoia. E aí você, como leitor, tem que ir atrás desses autores para saber realmente se faz sentido, se ele está se apoiando da maneira certa. Para melhorar, para tornar sua leitura analítica aquela leitura forte que você realmente entenda, você pode fazer anotações nas margens ou até mesmo dentro dos livros. E aí você pode utilizar post-it, você pode utilizar os recursos que estão ao seu alcance. Então marca texto e utiliza com parcimônia para não ficar aquela coisa de pintar toda a página. Pega os argumentos, coloca os insights, então tenta fazer isso de uma forma que seja regrada para você não riscar todo o livro e quando voltar você nem saber o que é de fato importante e o que não é. Uma outra coisa, depois de você marcar o que realmente importa e fazer anotações em cima disso, você pode resumir os capítulos. E eu gosto dessa parte de resumir porque é no resumo que você vê onde que estão as suas falhas, no sentido de o que é que eu não entendi, o que é que eu entendi, e você vai colocar o que realmente te chamou a atenção. E aí que vai gerar os insights e aí que vai gerar o conhecimento. Um terceiro ponto é questionar o autor. Você concorda com o autor? Por que você concorda? Por que você discorda? Você precisa saber argumentar isso. Porque não adianta dizer, eu não concordo porque ele tem um bigode muito grosso. Tipo assim, não faz o menor sentido. Você tem que saber argumentar e tem que saber por que você discorda. E por fim, relacione o conteúdo com o conhecimento prévio, com a sua vida, com qualquer coisa. É impossível que você não consiga relacionar, por mais abstrato que seja, e aí tem um quezinho de você realmente fazer um esforço intelectual, um esforço imaginativo, e é por isso que é importante a formação do imaginário, porque é nesse momento que a sua imaginação entra em ação. Se você não tem imaginação, se você é uma pessoa que não consegue se imaginar, nada que você não consiga ver, você está muito ferrado. Porque o momento de você imaginar é quando você se torna mais criativo, mais inteligente. É a imaginação que faz com que tudo se conecte. É a sua capacidade de conectar as coisas, de conectar símbolos, de conectar imagens, que vai te fazer uma pessoa mais inteligente. Então você viu que a leitura analítica vai demandar esforço, vai demandar tempo, mas você vai garantir que você está entendendo o livro. E aqui eu vou te dar um resumão. A primeira etapa você vai saber qual é o tipo de livro que você está lendo. Na segunda etapa você vai resumir a unidade do livro em uma única frase ou em poucas palavras. Na terceira parte você vai expor as partes principais dos livros e vai entender como elas estão conectadas. E na quarta parte você vai saber, quer dizer, você vai ter que responder quais foram os problemas que o autor quis responder com o livro. Se você conseguir responder essas 4 etapas, você está preparado para ir para a leitura sintópica. E aí a leitura sintópica é um outro nível. Aqui a gente separa o joio do trigo, os meninos dos rapazes, as meninas das mulheres, porque é aqui que você vai saber como que está a sua leitura de fato. Aqui na leitura sintópica é o último nível, o nível mais supremo. Mas por que, Ana, que é o nível mais supremo? Porque aqui você não vai ler uma obra, você vai ler diversas obras sobre o mesmo assunto e vai ser capaz de comparar essas obras e saber o que é que elas têm em comum, o que é que elas têm de diferente, o que um autor falou, o que é que o outro autor falou e por que eles falam coisas diferentes. Então você tem que saber responder isso. E para você responder isso, você precisa ter lido analiticamente ou pelo menos ter uma ideia central sobre o assunto.
E pasmem que esse tipo de leitura não é ensinado nas faculdades. Eu fiz faculdade de letras e nenhum professor me ensinou a ler sintopicamente. A gente aprendeu na raça. Quem aprendeu, aprendeu na raça. Mas isso aqui é importante não só para se você é acadêmico, não só se você está na faculdade, mas é para qualquer pessoa. Mas é qualquer pessoa que queira entender um tema de forma abrangente, que queira ser mais inteligente, que queira entender as coisas pela sua própria conta, ao invés de ficar ouvindo balela pela internet. Então, o processo da leitura sintópica vai começar com a identificação do tema. O que significa isso? Você tem que definir um tema que você quer explorar. Democracia, ecoturismo, qualquer coisa que você queira explorar, você vai definir esse tema. O segundo ponto é selecionar obras relevantes. Então, a partir do tema que você identificou, você vai selecionar quais são as obras interessantes ao seu ver e você tem que utilizar a leitura inspecional. Por que, Ana? Porque com a leitura inspecional, com a leitura rápida, você vai saber se essa obra vale o seu tempo ou não. Se você já tiver lido, você tem que saber então se essa obra tem a ver com o que você quer abordar, beleza? E aí você vai então para a análise comparativa. Você selecionou 5 obras sobre o tema da democracia, então você vai ler esses textos, mas não de forma individual. Ou seja, não vou ler A, não vou ler B, não vou ler C. Eu vou ler A comparando com B, B comparando com C, porque é aí que mora o tempero, é aí que mora a beleza da leitura sintópica, porque você vai comparar relacionando uma obra com a outra. Aí você relacionou as obras, você viu que tem muitas ideias que se concatenam, outras que não. Você vai para a síntese de ideias. O que significa sintetizar ideias? Significa você criar a sua própria perspectiva baseando-se em tudo que você leu. É sintetizar em o que os autores concordam, o que os autores discordam, por que acontece isso, e aí você vai se aprofundando cada vez mais até o ponto que você quer. Porque cada autor utilizou um outro autor para se basear. E é por isso que tem a beleza da literatura, porque tudo está interligado. A gente tem assim, Ana, os mitos, sei lá, os mitos gregos, a história grega, nada se relaciona com a vida atual. Gente, olha só, todas as histórias da Disney, por um exemplo, elas têm a jornada do herói. A jornada do herói é um conceito mais velho do que a velhice. Então, se a gente parar para observar, tudo está interligado e as ideias elas se aproveitam. O Walt Disney não tirou a ideia assim magicamente da cabeça dele e fez a Pequena Sereia ou fez qualquer outro tipo de desenho. Foi baseando-se nos mitos. Os mitos vêm lá de antigamente. As pessoas aprendiam através das histórias dos mitos, mas isso aí é para um outro lugar. Então vamos dizer que você esteja fazendo uma leitura sintópica sobre democracia. E aí você pegou Platão, você pegou Rousseau, você pegou Tocqueville e começou a ler para poder saber o que cada um achava, quais eram as opiniões e tudo mais. Você vai então comparar esses autores, vai saber as vantagens, desvantagens, cada visão de cada autor, e a partir disso você vai então sintetizar as suas ideias. A gente está falando de uma leitura que é complexa, que é um nível mais alto da leitura, vamos dizer assim. Mas o que ela vai te dar de volta? Pensamento crítico. Pensamento crítico, a gente fala, ai meu Deus, pensamento crítico é tipo água, tipo sol. Não, gente, é porque as pessoas esquecem de desenvolver o próprio pensamento crítico. Às vezes pega uma ideia, pega um argumento de qualquer coisa que vê pela internet e sai propagando sem nem saber por que está falando isso. E isso é um perigo, porque está te manipulando e você não está nem vendo. Então, a partir do momento que você consegue ler, interpretar, compreender um livro, você está criando os seus argumentos. E quando você cria esses argumentos, você é capaz de pensar criticamente. E o pensamento crítico é só seu. Então, é a partir desse momento que você está tomando conta da sua própria vida. Por isso que eu digo que a leitura sintópica é a mais ativa que a gente pode fazer, porque a gente está exercitando o nosso poder de comparação, o nosso poder de síntese de ideias, o que é super importante. E aqui, complementando e resumindo a leitura sintópica, a primeira etapa que você precisa fazer, além de identificar o tema e selecionar as obras relevantes, você precisa encontrar as passagens relevantes. Marque as partes importantes de fato, vá atrás das palavras-chave, vá atrás dos argumentos do autor, inspecione direito a obra. A segunda etapa é fazer os autores chegarem a um acordo com você, que é a assimilação. É quando você lê e você vai assimilar entendendo o que ele concorda, o que ele discorda e dentro do tema que você está buscando, da sua questão, como que esses autores se encaixam. A terceira etapa é esclarecer dúvidas. E aqui, minha gente, pergunte. Antes de sintetizar as ideias, faça perguntas. A gente acha que pergunta é coisa de criança de 6 anos, mas não é. A melhor coisa que a gente pode fazer para aprender é se perguntar por quê, o que, como, para quê.
quanto mais você se pergunta, mais perto da verdade, do tema, da ênfase do livro você chega. E por fim, na quarta etapa, você vai definir as divergências. Isso significa o quê? Que você vai saber onde os autores convergem, onde os autores divergem, e aí vai reunir esse assunto para fazer a sua síntese de ideia. E então, quando a gente está falando agora de cérebro leitor e distrações atuais, é muito importante que a gente tenha o entendimento de que a gente não foi feito para ler. Um estudo feito por a Marianne Wolf mostrou que a gente realmente foi um achado, uma coisa fora da curva, a gente se adaptou à leitura. Então, o nosso cérebro não era adaptado à leitura, a gente adaptou a leitura e agora a gente está se desadaptando à leitura, muito porque a gente começou a ler na internet, a gente começou a ler com um monte de distração, então nossa atenção se tornou difusa. Então se alguém estalar o dedo lá na Tanzânia, vão fazer uma dança no TikTok, vão divulgar lá no G1, e a gente precisa saber disso, porque a gente senão fica com aquela síndrome de fear of missing out. Se você não sabe o que é a capacidade que a gente tem de não se desligar. A gente precisa saber de tudo, porque senão a gente sente no nosso íntimo que a gente está perdendo alguma coisa, e isso é um martírio pra gente, tá? Então, quando a gente fala de leitura profunda, a gente está falando de uma leitura que a gente conquistou. A gente conquistou a leitura profunda, a gente consegue se concentrar fielmente em alguma coisa. E a gente está desperdiçando isso através de simplesmente não saber equilibrar as coisas. É só falta de equilíbrio, na minha opinião. Porque a gente tem uma vida super agitada, a gente consegue passar 3 horas no TikTok, 3 horas no Instagram, mas a gente é incapaz de passar 3 horas lendo. O que é um absurdo, já que a gente conseguiu, a gente conquistou a nossa capacidade de leitura e a nossa capacidade de atenção. E aí você me pergunta e eu te pergunto, como é então que a gente mantém um foco, Ana? Como é que eu volto então a ter uma leitura atenta? A resposta é muito simples, você vai ter uma leitura atenta quando você começar ou voltar a ler atentamente. E para ler atentamente a gente precisa se livrar, colocar para longe e isolar as distrações. Não ler com o computador perto, não ler com a televisão ligada, não ler com o celular do lado. Tudo isso vai te fazer criar um ambiente fora de distrações. Ah, Ana, é muito difícil, eu tenho um filho. Realmente, quando a gente tem filho, quando a gente tem obrigação, é muito difícil. Mas nada escapa da rotina. Então, se você combinar direito com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa, com seu, enfim, com seu filho, que naquele tempo é o tempo da sua leitura, eu tenho certeza que vai chegar um momento que todo mundo, a casa, o vizinho, o condomínio, todo mundo da face da terra vai saber que aquele é o seu horário de leitura. O meu horário de leitura, ninguém me incomoda. Se me incomoda, eu falo, tô lendo, depois eu vejo. E por que eu faço isso? Porque é o meu horário. É aquele horário que eu decidi que eu vou ler por tantas horas ou tantas páginas e tudo mais. É nesse foco, é nesse momento que você vai construir uma rotina de inteligência. Não adianta, não tem coisinha mágica. Eu não vou te ensinar hack, porque primeiro eu não sou programadora, eu não acredito em hack, eu acredito em você estipular horários e estipular tempo de leitura. Com isso, você já tem metade do caminho andado, porque a leitura rápida, a inteligência vem do momento que você está lendo. E aí nós vamos falar então da plasticidade cerebral e da leitura, que eu acho um tema muito, mas muito legal da gente trabalhar, porque como eu falei, nós não fomos feitos para ler. Plasticidade cerebral nada mais é do que a capacidade do nosso cérebro de se adaptar às novas experiências. E isso significa que é fundamental essa plasticidade para a gente entender como que a leitura se relaciona com o nosso cérebro. E então esses circuitos cerebrais, a nossa capacidade de ler foi desenvolvido através da prática, gente. Ó, prática. Você pegar um livrinho, meu Deus, sentar ali, não sei nem se vocês estão vendo no sofá, mas tem um sofá ali e ler o livrinho, olha que loucura. É só você fazer isso. Tá? Tudo bem que não é só, mas entenda como uma atividade que é completamente capaz de você começar hoje, tá? Então, o ato de a gente ler vai envolver múltiplas áreas do nosso cérebro e cada tipo de livro desenvolve uma área do nosso cérebro. Então, o livro de ficção desenvolve, por exemplo, a empatia, um livro prático vai desenvolver a parte prática de como a gente faz uma tarefa. Então, múltiplas áreas do nosso cérebro, como a visão, como o processamento de linguagem, como a memória, como o raciocínio, foram desenvolvidos, adaptados e melhorados através da leitura. A leitura variada, a leitura de diversos tipos, diversos gêneros literários é essencial para você manter essa elasticidade, porque sem ela, seu cérebro vai ficar acostumado só com uma coisa e vai se acostumar com aquilo e acabou. Então, quando a gente se expõe a diferentes estilos, a diferentes gêneros, nós estamos mandando uma mensagem, nós estamos desafiando o nosso cérebro e é aí que mora então a plasticidade
cerebral. Ou seja, quanto mais você lê, mais fácil de conectar essas coisas dentro do seu cérebro. E quanto mais você conecta, mais inteligente você fica. Então, para você aproveitar ao máximo a plasticidade cerebral através da leitura, você precisa ler uma variedade de materiais. Então, pode ler na internet, leia no Kindle, leia, enfim, pelo computador, mas não esqueça dos livros. Isso aqui é muito importante, gente. Não esquece dos livros e não esquece dos tipos, gêneros literários que existem. Desafie-se com textos mais complexos. E aí você pode, por exemplo, pegar o tema democracia. Poxa, já entendi a visão de Platão, vou para a visão de Tocqueville. Ah, é mais difícil. Então você está se forçando, você está elastecendo o seu cérebro para que ele se adapte à nova situação. A terceira coisa é refletir sobre o que você lê. Muita gente lê e quando você lê de forma passiva, você não está refletindo o que você lê, você não está aprendendo. Ler de forma ativa significa você se perguntar e também se discutir esses assuntos. E aqui vem um ponto mais importante, que é discutir sobre as suas leituras com os outros para estimular novas perspectivas. E é isso que eu faço lá no Clube Leia Mais, que é o clube de leitura mais acessível do Brasil. Por quê? Porque por apenas R$19,90 por mês, você lê um livro por mês, você tem acesso a materiais extras sobre o autor, sobre a época, sobre os pormenores, sobre como entender essa obra por completo. Além disso, você tem um grupo exclusivo e nesse grupo exclusivo, minha gente, eu mando o áudio todos os dias, a gente conversa todos os dias sobre leitura, sobre como ler melhor e eu mando comentários sobre o livro que a gente está lendo. E você também tem acesso a uma aula ao vivo, direto comigo, para a gente conversar sobre o livro. Ah, mas Ana, beleza, entendi, isso é mais um clube de leitura. Não, não. Quando você acessa, assim que você assina, você tem acesso a todos os livros que nós já lemos e seus respectivos materiais. Então, se você entrar hoje, você tem acesso a Dom Casmurro, a Revolução dos Bichos, a Dona Flor e seus dois maridos, tudo isso por R$19,90 por mês. Dito isso, aqui fica o meu convite para você conhecer o Clube Leia Mais. É só clicar no primeiro link aqui da descrição. E por último, e aí, qual vai ser? Eu te digo, leia livros. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal.